Olá pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco mais alegre do que os últimos, porque a gente tem mais motivos para celebrar, né? Semana passada a gente teve o final do processo de julgamento, né? Ainda tem algumas coisinhas burocráticas, até rolar toda a questão do trânsito em julgado aí, porque os advogados ainda podem fazer embargo de declaração, eles podem apresentar dois embargos de declaração. Apesar do gado ficar vomitando sobre a possibilidade de embargo infringente, parece que isso não é possível, porque teria sido necessário pelo menos dois votos absolvendo a galera lá do golpe, né? Bolsonaro e Patotinha. E o único que absolveu foi o Fux. E ele chegou a citar até um juiz nazista no meio do voto dele. Um voto super absurdo que levou umas 12 horas. Eu assisti do começo ao fim. Eu assisti o julgamento todo. E o voto do Fux, minha nossa, foi assim, coisa de louco. Ele foi contra tudo que ele falou até aquele momento, a forma dele agir até aquele momento, em outros julgamentos, no julgamento do gado que invadiu lá o Brasília e tudo mais, tudo que o Fux fez até agora, até esse julgamento, basicamente foi contra o que ele falou ali, né? Porque a gente vai ver hoje que tem algumas coisas que podem estar explicando isso muito bem, né? Tem três linhas que explicam isso, três linhas de pensamento. A gente não está na cabeça do Fux, então a gente não sabe exatamente ah, até que ponto qualquer uma dessas é verdadeira ou não. Possivelmente uma dessas é, ou uma combinação dessas, enfim. A gente não tá lá na cabeça dele, felizmente, para saber como ele pensa. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E eu gostaria de falar com vocês também, aproveitando algo que a gente já vem falando algumas semanas aqui no canal, sobre a possibilidade de alguns países se juntarem ao BRICS. Eu queria destacar a questão da Coreia do Sul, daqueles engenheiros e funcionários sul-coreanos que estavam trabalhando nos Estados Unidos terem sido pegos pela imigração dos Estados Unidos e tratado muito mal e mandados embora de volta para a Coreia do Sul. É, depois de passarem ali por momentos ali onde eles basicamente foram torturados, as algemas que foram usadas neles, o pessoal da imigração americana colocou as algemas no sol quente para ter certeza que elas iam estar muito quente na hora que colocassem nos coreanos ali e acabasse causando dor, desconforto, né, por causar danos ali ao tecido à medida que o metal quente era colocado nos pulsos deles. A pele no pulso ela é bem fina, então é mais fácil de você queimar, enfim. Mas isso aí levou uma reação muito forte na Coreia do Sul, e isso pode acabar empurrando a Coreia ainda mais na direção do BRICS. Então, isso é um lado muito positivo para a gente, né? Porque quebra um pouco mais de toda a teia que os Estados Unidos já vinha criando há muito tempo lá para tentar
se manter ah, como um poder hegemônico, o Trump, pelos atos desastrados deles aí, pela posição ideológica para lá de racista, ele acaba destruindo a estratégia americana de décadas. Mas fazer o quê? E aqui a gente tem. Espera um pouquinho. Tá. Aqui a gente tem uma fala do Itamaraty respondendo a as palhaçadas lá do Marco Rubio e outros da turminha do Trump ali que fizeram ameaças ao Brasil, né? Mas o Trump mesmo, nas próprias palavras dele, ele falou que ele estava surpreso com o resultado do, do julgamento, mas que não tinha nenhuma sanção ou ação planejada contra o Brasil, porque quanto mais sanções ele coloca, pior fica a situação dentro dos Estados Unidos. A situação lá já está muito complicada. Inclusive, ele vem na calada da noite retirando mais produtos das sanções. Ah, essa aí não foi só contra o Brasil, foi em geral, mas ele tirou o aço e outros produtos relacionados aí, alumínio, etc. e tal, da lista das sanções porque estava destruindo a economia americana. É, aço, alumínio, esse tipo de coisa é usado na maior gama de produtos que você possa imaginar, de construção civil a latinha de refrigerante. Então, ele cobrar 50% a mais nisso encarece muito qualquer produto que se faça nos Estados Unidos que use esses metais. Isso vai de carro, latinha de refrigerante, como eu falei, construção civil, praticamente tudo. Até questão de aviação, a indústria militar americana. Né? Então, ele teve que voltar atrás nessas coisas. Isso já era de se imaginar, porque não é sustentável o que ele está fazendo. E aos poucos a gente vai ver ele voltar atrás em várias dessas taxas, mas para a tristeza dele, isso só torna o mercado americano ainda mais instável. E instabilidade é o que o investidor não quer, porque o investidor ele precisa saber quanto retorno ele vai ter, como é a situação do mercado. Se o mercado está mudando dia após dia, ele não sabe quanto vai haver de perda, quanto vai haver de ganho, quais são os custos, ele não vai saber nada. E dessa forma ele não pode planejar um investimento. Porque às vezes você pode planejar um investimento para ter perda num momento, mas levar um ganho futuro, melhorando uma relação comercial aqui, ali e tal. Se a pessoa tem condições de fazer um investimento a longo prazo e tudo mais, ela pode aceitar perder por um tempo para ganhar no futuro, desde que haja um planejamento, que haja uma constância. Se é tudo instável, se tudo muda da água para o dia em um período de 24, da água para o vinho, né, do dia para a noite, enfim, eu misturei as duas coisas, de um dia para o outro, é, não tem como você fazer planejamento. A questão de comprar de você investir na economia americana comprando o certificado da dívida ali americana e receber com base nos juros, isso também não dá para você fazer porque você não sabe qual vai ser os juros que vai estar.
Então você não sabe se a dívida que você está comprando vai a um juros, falando um número aleatório aqui, tá? Não estou falando um número real. Vai de 2% ao longo de 10 anos, você não sabe se amanhã os juros vai estar maior de 3%, tornando o seu investimento hoje completamente inútil. Você vai ter prejuízo em relação a quem comprou no dia seguinte por 3%. Da mesma forma, no outro dia pode estar 1%, porque é completamente errático o mercado americano na situação atual. E os investidores estrangeiros vão procurar mercados mais estáveis. E qual é o mercado estável que tem hoje? A maioria deles está no BRICS. Os Estados Unidos também andou fazendo uma gracinha aí, que ele está tentando convencer a Europa a destruir a própria economia, colocando ela numa situação de confronto direto com essa questão da Rússia e tudo mais, né? Não pode comprar o petróleo russo e não sei o quê, e não pode isso, não pode aquilo, não pode o outro, e não pode negociar com o BRICS, não pode fazer nada disso, porque ele quer levar a Europa a uma situação insustentável e fazer com que as empresas europeias tenham que sair da Europa e, com sorte, ir para os Estados Unidos. Que aí ele vai tentar oferecer vantagens para elas e tudo mais, para roubar essas indústrias europeias. Eu não sei se os europeus vão ser idiotas o bastante para cair nessa coisa, e mesmo que eles sejam idiotas para cair nisso, não estou dizendo que são, mas digamos que na pior das hipóteses sejam, eu ainda acho difícil que o empresário europeu tope ir para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é menos confiável ainda. Então, eu espero que não dê certo para a Europa, eu espero que eles sejam mais espertos do que o Trump dá crédito a eles. Né? E a gente tem que esperar e ver agora. Bom, e no meio desses ataques aí, desses asseclas do Trump, o Itamaraty deu uma resposta. Eu estou colocando aí na tela, mas para mim ainda está muito pequeno porque eu estou vendo na tela do software de captura, eu não estou vendo a coisa com a tela cheia, como vocês devem estar vendo. Então eu vou colocar aqui para mim na tela cheia e depois eu vou lendo para vocês, tá certo? Vamos lá, começando ali no topo. O Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhes é assegurada, que lhes assegura a Constituição de 1988, os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado, que tiveram amplo direito de defesa, as instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. E aí eles continuam ali na mensagem de baixo: continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Primeiro, falando do resultado do julgamento, né, estabelecendo de que essa é a base pela qual eles estão falando aí, e de que o Brasil vai continuar lutando pela soberania dele. Né? E aí o terceiro comentário, deixa eu subir aqui para vocês, peraí, agora deixa eu ir lá para mim. Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos
não intimidarão a nossa democracia. Os Estados Unidos escolheu, se rendeu ao golpismo, né? E isso tem um custo. E eles estão descobrindo o custo agora rapidamente, né? Bom, vamos continuar. Assim, uh, apesar de tudo, nós ainda temos uh, uma corja aqui com a qual a gente precisa lidar. A condenação do Bolsonaro não resolve todos os nossos problemas. Resolve um dos problemas, que é o Bolsonaro, ele mesmo e os golpistas que estavam com ele. Mas a gente ainda tem o resto da extrema-direita, então a gente não pode baixar a guarda. E quando eu falo extrema-direita, eu incluo o centrão, porque o centrão é a extrema-direita. Eles fingem que não são a mesma coisa, mas eles são a mesma coisa. Se você vê os partidos do centrão, eles são todos filhotes da ditadura. Essas federações aí, esses grupos que eles andam formando, nada mais fez do que reconstituir o Partido Arena, né, que era da época, uma das épocas mais sombrias aqui do governo brasileiro, né? E os patriotas, eles mostraram que eles não são patriotas, que eles são só gado impensante que não tem ideia do que faz. Porque no 7 de setembro eles colocaram ali a bandeira americana. E é uma bandeira americana gigante. Vocês podem ver ela em comparação ao tamanho do MASP lá em São Paulo, e o MASP é grande. Precisa de muitas pessoas para carregar essa bandeira aí. E certamente eles conseguiram carregar essa bandeira. E essa manifestação do dia 7, ela foi muito interessante também para a questão da democracia, porque ela forçou o Tarcísio a derrubar a máscara dele. Ele vinha de uma forma muito dúbia se colocando como candidato, porque ele falava como candidato, ele fazia a campanha dele mesmo como candidato, só que ele nunca assumia ser candidato a presidente. E no 7 de setembro ele fez isso. O que levou a Michelle a olhar ele com uma certa repreensão, né? Ela não quer ver o Tarcísio como candidato, porque ela provavelmente se vê como candidata, ou no mínimo como uma vice, mas parece que não é o caso que o Tarcísio queira, porque ele provavelmente tem algum outro acordo lá com o Centrão. E o Centrão queria que o Tarcísio se mantesse longe, pelo menos em parte dessa extrema-direita, para evitar a rejeição que o Bolsonaro tem. Eles esperavam lançar ele como alguém fora da polarização. Só que o Tarcísio quer o voto dos bozogados aí, porque ele é um bozogado também, né? E com isso ele não só se colocou para tentar roubar esses votos como candidato, mas ele mostrou que ele é tão fanático quanto a família ali. Que essa façada de um político civilizado é só uma façada, não é quem ele é. Ele pelo menos tenta esconder, diferente do Bolsonaro, que é incapaz de esconder. Então é um mérito dúbio. Talvez ele consiga enganar algumas pessoas a mais,
mas esses rompantes revelam a coisa toda pelo que é e afastam o público que é contra o extremismo. Então agora, com essa reavivada dos Bozogado pelo Fux, na, tentando dar mais força para o Bolsonaro, mais fôlego, isso afasta a, a possibilidade do Bozo passar o manto dele para o Tarcísio. Porque ao mesmo tempo que eles queriam que o Tarcísio se mantivesse longe do bolsonarismo, eles queriam pressionar o Bolsonaro a empurrar o gado na direção do Tarcísio. Assim, o Tarcísio não precisava fazer nada que fosse extremista demais, porque seria o Bolsonaro dizendo que o Tarcísio seria o caminho para o futuro. Eles esperavam ter essa recomendação para não precisar sujar o nomezinho do Tarcísio ali, mostrando ele como ele é. E entre o 7 de setembro, que foi quando o Tarcísio mostrou que ele realmente é tão maluco quanto o Bolsonaro, tão fanático quanto o Bolsonaro, tão desonesto e tão sabujo quanto o Bolsonaro, e traidor, e golpista, enfim, a força que eles conseguiram ganhar com o 7 de setembro bateu de frente com a força que o Fux deu, o fôlego que o Fux deu para o Bolsonaro. Isso provavelmente vai permitir ao Bolsonaro continuar segurando, tentando segurar o rebanho dele ali e prender um certo número de votos com ele, nessa coisa de vai ser candidato, não vai ser candidato, não tem como ele ser candidato, é impossível. O que eles estão falando que o Supremo não, o Superior Tribunal Eleitoral vai mudar a composição no ano que vem, aí o Cássio Nunes Marques e o outro lá que eu esqueci o nome agora, deu branco, é o outro juiz do Mickey. Deu branco, gente. Mas vocês sabem quem é. Os dois que o Bolsonaro indicou e o Fux, né? Mas o Fux eu acho que ele não vai estar, né, no Superior Tribunal Eleitoral no ano que vem, mas os outros dois vão estar. Que eles poderiam rever o julgamento que tornou o Bolsonaro inelegível, né? Ele ainda está cumprindo a inegibilidade, porque a inegibilidade desse processo agora só vai entrar quando sair o trânsito em julgado. E aí soma mais 8 anos em cima. O Bolsonaro só vai poder ser candidato daqui a uns. Ele vai ficar 27 anos preso, aí soma aí mais em cima uns 13, 14 anos a mais aí, vai de 13 a 15, porque tem uns meses aqui e ali, enfim. Fora o outro processo que ele já foi indiciado ali, junto com o filho dele, por tentar interferir nesse processo do golpe. Então o Bolsonaro ele não vai sair com vida da cadeia, ele não vai sobreviver 20 mais anos na cadeia, ele vai morrer na cadeia, porque ele já não cuida da saúde dele antes disso. Mesmo com o Estado forçando ele a ter refeições reguladas, controladas por nutricionista, escambau A4, ele vai se deteriorar ainda mais se o Tribunal Superior Militar cancelar os benefícios dele, a patente dele, aí ele vai murchar de vez, porque ele não vai nem poder se chamar mais de capitão lá. Quer dizer, a gente chama ele de capitão, ele se chama de capitão. Né? Mesma coisa os militares que estão com ele. Isso aí vai tudo murchar rapidinho,
porque eles vão ver que a vida deles foi completamente destruída pela maluquice deles. Mas foi de lavar a alma esse julgamento. E vocês podem ver aí na tela que eu coloquei a imagem do Supremo ali com uma fumacinha verde e amarela, e eu coloquei ali Habemus Papuda, brincando com aquela coisa do Papa, que tem a fumacinha branca e não sei o que e tal. E Habemus Papuda, mas tem uma coisinha a mais nessa brincadeira, além de brincar com a coisa do Papa. Aliás, um Papa que, em relação ao Papa anterior, se mostrou uma verdadeira decepção. Ele fez um discurso bonitinho no primeiro dia lá, mas ele abaixou a cabeça, ele não tem não tem o menor tino para tentar ajudar o mundo como o Papa anterior tentava fazer de vez em quando. Então esse Papa abaixou a cabeça aí pro fascismo. Não que eu fique muito surpreso, tendo em vista que a Igreja Católica tem uma farta história de cumplicidade com o fascismo. Aliás, o Vaticano só se tornou o que é hoje por causa de um acordo com o Mussolini ali, né? Então, a igreja, para buscar algum benefício, ela sempre abaixa a cabeça para fascista. Mas a minha brincadeira aí do Habemus Papuda é que é o seguinte. É claro que a gente não tem certeza, porque eles podem interpretar a coisa diferente, mesmo que a interpretação tenha que ser a literal que está ali no texto, a gente já viu que, mesmo condenando, eles estão dando muita moleza para esses golpistas. O Bolsonaro continua na casinha dele lá. E parece que essa segunda ele tá agora vai estar fazendo um exame por causa de uma verruga, alguma coisa assim, que ele tem uma pinta, não tenho certeza agora exatamente do que é, mas seria algo menor, mas eles estão é, puxando isso para parecer uma coisa mais drástica, para ser algo mais perigoso do que realmente é, para tentar depois alegar que ele não pode ficar na prisão e tal, por causa que um líder de uma organização criminosa ele precisa ficar em segurança máxima. Tá? Ah, Veja, por exemplo, os líderes de outras organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho e coisa assim. Você tem que colocar eles em prisão de segurança máxima e isolados, né? Então, esse teria que ser o destino do Bolsonaro. E é claro que eles vão tentar torcer isso de alguma forma, para tentar dar alguma moleza para o Bolsonaro, para não, com a desculpa de que é para que ele não fique, para que ele não vire um mártir, que não sei o que, não sei o que lá. Eles vão transformar o Bolsonaro em mártir de um jeito ou de outro. Mesmo que você deixe o Bolsonaro em casa com todos os luxos, eles vão continuar falando que o Brasil é uma ditadura, porque eles já fazem isso. Eles vão continuar tentando chorar com anistia. E o governo agora tem uma estratégia bem bacana para acabar com a palhaçada da anistia, que é o Lula andou organizando as coisinhas dele, porque o Lula é muito. Você pode criticar o Lula no que você quiser, mas ele é muito bom em traçar a questão política ali, os acordos, organizar as coisas ali. Isso aí ele tem muito talento. E ele traçou uma estratégia que é a seguinte:
vamos colocar a anistia para ser votada e fazer ela perder na votação. Porque aí acaba com a pauta da anistia. Porque cada vez que eles vierem falar em anistia, o governo vai poder falar, mas a gente já votou e vocês perderam. E aí eles ficam sem essa pauta. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas mesmo na pior das hipóteses, que eles conseguissem aprovar a anistia na Câmara, fazer a anistia passar para o Senado, ser aprovada no Senado, eu estou falando daquela anistia que protege o Bozo, né? Que salva o Bozo e esses golpistas aí. Mesmo que eles conseguissem aprovar tudo isso que eles querem nas duas casas do Legislativo, para onde que vai isso? Vai para a mesa do Lula. O Lula precisaria assinar em favor da anistia. Vocês acham que o Lula ia assinar uma anistia para o cara que planejou o assassinato dele? Que queria impedir ele de assumir? Vocês acham que o Lula é burro a esse ponto? Porque uma coisa ele não é burro. Ele sobreviveu anos e anos lutando ali com a ditadura. Ele veio do nada, ele é um cara que sabe sobreviver. Você pode atacar o Lula por muita coisa, mas você não pode negar que ele sabe sobreviver. Ninguém chega aonde ele chegou, vindo da onde ele veio, sem saber sobreviver. Queira você atacar ele pelo que for. Enfim. E, apesar de que eu não ache que o Lula seja um santo, seja um salvador da pátria, coisa que o valha, eu acho que ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Eu não gosto de ficar atribuindo esse papel de herói a ninguém. Eu acho que desumaniza a pessoa. E como qualquer pessoa, eu acho que o Lula tem os defeitos dele, mas eu acho que no momento ele é a liderança que a gente está precisando. Enfim, eu quero deixar isso claro porque eu não sou nenhum seguidor do santo Lula, mas eu também não sou contra o Lula, tá? Eu acho que agora ele é a liderança que a gente está precisando, ele está fazendo um trabalho bom nesse sentido, mas eu não acho que ele seja perfeito. Mas enquanto a gente tiver que lutar contra esse fascismo desenfreado, eu vou dar meu apoio a ele, porque ele é a opção democrática que a gente tem. Bom, depois que a gente voltar a uma situação de democracia, uma situação que permita diálogo, aí eu posso voltar a fazer o que eu gostava de fazer antes, que era analisar os planos de governo, a ver candidato por candidato quais eram as propostas, o que eles planejavam fazer. Hoje em dia não tem isso, porque a direita não tem plano de futuro. Então não tem com quem você comparar, com quem você contrastar. Ou você tem a democracia ou aquela corja fascista. Isso não é opção. Né? Então não dá pra gente fazer essas coisas. Depois que a gente voltar a um nível civilizado de discussão, aí a gente pode pensar em comparar planos de governo de novo. Eu vou ficar muito feliz quando puder fazer isso de novo. Porque aí eu vou ter várias opções progressistas, né? É, vou também poder analisar algumas opções dadas conservadoras ou que não sejam fascistas, né? Ou coisas no meio do caminho que combinem uma coisa e outra, enfim, e ver qual é a melhor proposta. Em geral, eu acho que melhora o progressismo, mas a gente tem que ver as propostas, né?
porque não dá para viver de ideologia. Ideologia é bom, guia muito os seus objetivos, mas você precisa de um planejamento para o futuro, porque senão você não chega em lugar nenhum. Mas vamos lá, continuando. Uh, o que nos leva a isso aqui, que já é uma coisinha mais engraçadinha, e não é a primeira vez que eu vejo eles falando umas asneiras desse nível. Espera um pouquinho. Essa mulher saiu com esse cartaz, essa pérola. Eu não estou nem olhando para a tela agora, porque se eu ficar olhando eu vou cair na gargalhada. Mas eu estou dando para vocês um tempinho para vocês lerem e se maravilharem com toda a glória dessa imagem. Agora eu vou olhar para a imagem. Queremos mais justiça e menos poder judiciário. Minha filha, como é que você faz justiça sem poder judiciário? Explica isso para mim. Na sua cabecinha tosca, como que você tem justiça sem poder judiciário? Sem direito à defesa? Hein? Como é que você faz isso? Porque também teve um outro asno um tempo atrás que era contra advogados, era contra habeas corpus ali na cartinha dele, ali na plaquinha dele. Eu falo, minha nossa, esse povo, eles não têm ideia do que eles estão falando. Quem é que vai fazer o julgamento se você não tiver judiciário, sua estupícia? E antes que alguém fale alguma coisa, tá atacando porque é mulher, não sei o que. Não, eu atacaria isso, não importa quem estivesse segurando essa plaquinha, porque a ideia é cretina. A estupidez não importa se ela vem de um homem ou de uma mulher. Estupidez é estupidez. E apesar de que a honra nisso é meio dúbia, né, ninguém quer, a maioria das pessoas não quer se ver nessa situação, mas tanto homens quanto mulheres têm todo o direito de ser estúpidos. Não que alguém queira ser isso, a não ser que seja bozogado. Aí vira virtude, né? Quanto mais idiota, melhor. Mas enfim. Antes que eu esqueça, eu vou falar disso aqui rapidamente, depois a gente volta a falar de outras coisas mais engraçadinhas, mas foi algo que eu achei bem bacana e ainda está em teste, então não é pra gente achar que está pronto, que vai ser distribuído, que está resolvido o problema, não, porque também existem vários tipos dessa doença, que eu não posso ficar falando muito o nome dela aqui no YouTube, né? Mas o que esse post fala? A Rússia oficialmente anuncia a vacina contra o CAN, vocês sabem o resto ali, né? É, ela está pronta para o teste clínico e vai ser distribuída gratuitamente. A chave aí ela está pronta para o teste, para o uso clínico. É, eu não sei ainda se esse uso clínico que eles estão falando é o teste clínico, se já acabou os testes clínicos ou não. Porque eles poderiam simplesmente falar está pronta para uso, para distribuição, enfim. Se os testes ainda estão sendo feitos, a fase clínica ainda está andando, a gente precisa de mais um tempinho para esperar. Eu sei que essa vacina ela já vem passando por testes há algum tempo, então eu não tenho certeza se está tudo encerrado agora. Ou se isso que eles estão falando aí é
a etapa seguinte dos testes, enfim. Uh, mas seria uma vacina para impedir, pelo menos, algum tipo dessa doença que é tão horrível. E eu não faço pouco da doença em si. A minha mãe morreu dessa doença há muitos anos atrás. Então, eu perdi também outros familiares por causa dessa doença. Eu sei perfeitamente o quão terrível ela é, mas eu não posso ficar falando o nome por questões do YouTube, tá? Não estou fazendo pouco com a coisa. Enfim, e ninguém precisa se preocupar comigo porque eu tô bem, não tenho nenhum sinal disso. E eu já superei a dor da perda dessas coisas há muito tempo, porque tem décadas, tá? Então, é isso aí. Pera, desculpa, gente, eu tava arrumando um fiozinho que saiu do lugar aqui. Um cabinho de alguma coisa que eu mexi num negócio aqui, virou o cabinho, enfim. Então eu tava reorganizando, desculpa. Mas vamos lá. E não, eu queria falar isso não só em relação a essa vacina em particular, mas com relação a qualquer medicação. Quando vocês veem anúncio de que alguma coisa está sendo feita, é, tenham em mente que isso demora muito tempo. A vacina que a gente teve lá em 2000, que começou a ser feita em 2020, vocês sabem do que eu estou falando, porque é outra coisa que eu também não posso ficar falando aqui no YouTube. Porque quanto mais você fala certas palavras, mais o YouTube nerfa os seus vídeos. Então eu tenho que tomar cuidado com essas palavrinhas. Isso demanda tempo. No caso daquela época lá, a gente conseguiu progredir um pouco mais rápido porque teve muito investimento do mundo todo, né? Teve um esforço conjunto mundial para se chegar mais rápido à coisa. Então você tinha pesquisadores pelo mundo todo uh, pesquisando e trocando informação para conseguir o melhor resultado o mais rápido possível, publicando os seus artigos o mais rápido possível, e tinha muito investimento em relação a isso. Isso tudo consegue acelerar um pouco, e ainda assim a gente levou uns 2 anos para ter uh, as vacinas prontas, né? No caso dessa vacina aí em questão, russa, isso já vinha há alguns anos também. É importante que a gente passe por todas as etapas, qualquer medicação, seja vacina, seja antibiótico, seja o que quer que seja, passe por todos os crivos para aprovação, para ter certeza que não vai ter nenhum efeito devastador descoberto depois. A gente já teve vários casos na história do século XX e até o século XXI de remédios que se mostraram meio problemáticos, né? Eu posso fazer um vídeo só disso no futuro, se vocês tiverem interesse, porque a ciência, a metodologia científica não é uma coisa que ela veio pronta, sem nenhum problema, sem nenhum defeito, sem nenhum erro que metodológico, nem nada assim. Mas a gente vai aprendendo com os erros que a gente comete, porque como seres humanos nós cometemos erros e a gente vai melhorando o processo para eliminar esses erros, né? Então, a cada vez que a gente tem uma falha, a gente aprende com aquela falha para que ela não se repita. Então, com o tempo, esses procedimentos são cada vez mais
severos para ter certeza que nada de errado vai acontecer. Isso faz com que a coisa seja mais demorada e seja mais segura no final, tá? Quando finalmente isso estiver liberado para uso, vai ser uma maravilha, mas mesmo assim é melhor a gente tomar cuidado e não abusar das coisas. Como eu ouvi algumas pessoas falando, agora eu posso fumar cigarro até não poder mais porque vai ter a vacina. Eu falei, não, não é bem assim, cara. A vacina ela lhe concede um grau de proteção, mas se você continuar abusando, a coisa vai encrencar pro teu lado, né? E tem outra, essa doença não é a única doença que é provocada pelo cigarro. Então, eu também tive um avô que morreu também por um outro problema provocado pelo cigarro, não essa doença, provocada no pulmão. Então, é, também há muitas décadas atrás, é, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Mas é isso aí. Eu só queria destacar que é uma boa notícia. Uh, e o fato de que o governo russo está disposto a oferecer essa vacina gratuitamente à população também mostra que o capitalismo não é a única forma, né? Tem certas contribuições para a humanidade que elas se tornam ainda mais significativas porque elas foram distribuídas gratuitamente. Mas vamos lá falar do juiz desajuizado. As pessoas têm feito várias conjecturas a respeito das motivações do Fux esses dias. Uma delas é essa que eu vou colocar para vocês aqui. Isso já é um pouco mais antigo. Vocês vão ver aí pelas datas, né? Urgente, filho de Luiz Fux é advogado de empresário que fez maiores doações à campanha do senador Flávio Bolsonaro em 2018. É uma matéria da Carta Capital de 2019. Ou seja, o Fux, por meio do filho dele, tem uma ligação, um vínculo empregatício com os Bolsonaro aí, né? Ele está associado a um dos maiores doadores ali da família. E aí eu pergunto para vocês, por que que o Fux ah, não se ausentou do julgamento? Por que ele não se declarou impedido? A questão do juiz se declarar impedido é para evitar qualquer suspeita de que o processo tenha sido feito de uma forma inapropriada. E é justamente o que nós temos aí com essa situação. Então, Fux, você pode mostrar que esse vínculo não existe mais, que não tem mais nenhuma ligação de nenhuma pessoa próxima a você com a família Bolsonaro? Hein? A gente vai ter que investigar a sua vida e a da sua família, Fux? Ia ser engraçado se a gente começasse a investigar e começasse a descobrir podridão, né? Mas é isso aí. Não estou dizendo que tenha, mas a gente só vai saber investigando, já que você optou por colocar a gente nessa situação, né?
a gente vai ter que investigar para saber. Isso leva às duas outras hipóteses do porquê o Fuchs votou como ele votou, né? Uma é que eu estou representando, colocando ele aí com o chapeuzinho do Mickey, é de que ele teria negócios aí nos Estados Unidos, teria contas internacionais, né? Ele, família, ou simplesmente é, quer viajar para os Estados Unidos, enfim, e de que por isso ele teria medo das sanções. Porque curiosamente ele não foi sancionado, né? Por que será? Hein, Fux? Você não fez nenhum acordo indevido, não é, Fux? Ia ser chato se a gente descobrisse que você fez algum acordo com alguma autoridade estrangeira, não é? Mas o teu voto foi tão desavergonhado, você defendeu mais os réus do que os próprios advogados. E os próprios, os demais juízes, todos elogiaram o trabalho dos advogados, que eles fizeram o trabalho deles seguindo o rigor ali da lei, mas é que você foi além, né, Fux? Você fez uma defesa tão desavergonhada dos réus que você foi além do que os advogados de defesa fizeram. E você é o juiz. Eu falo porque ainda não saiu o trânsito em julgado, então em algum nível o processo ainda está rolando, né? Ah, mas é isso aí. Há também quem diga que a ideia do Fux de fazer aquele voto enorme era tentar adiar o máximo possível o, o processo, ganhar mais alguns dias e por aí vai, naquela esperança de tentar depois com embargo disso, embargo daquilo, e mas não sei o que, e não sei o que lá, tentar atrasar ao máximo para esse processo entrar em 2026 e 26 e bagunçar a eleição. Porque o que acontece? Ele começou a fazer o voto na quarta-feira, aí ele foi falando, 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 fizeram uma pausa ali pro almoço, ele voltou e continuou falando, 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 falando. Ele estava torcendo pro Zanin virar para ele e falar: não, vamos parar e a gente continua amanhã, para ele continuar no dia seguinte, porque o Fux ele está valendo o voto dele. Os juízes fazem votos de centenas de páginas, mesmo o voto da Carmen Lúcia, do Xandão, do Dino, eles têm centenas e centenas de páginas. Só que nenhum juiz lê o voto na, na sua plenitude, né? Eles fazem um resumo breve ali do voto, colocando os trechos mais importantes, porque essa é uma habilidade que você adquire ainda no primário, de fazer resumos, né, Fux? Mas você não adquiriu. Ou pelo menos você escolheu não fazer isso. Ele foi lendo o voto dele, sem se preocupar com a duração ali. Mas aí o Zanin falou para ele: não, você pode continuar lendo, não tem problema. Se a gente tiver que atravessar a madrugada, a gente atravessa. Mas o processo não vai parar porque amanhã vai ter os votos vai ter o voto da Carmen Lúcia, né? E tudo mais. Porque a esperança dele era atrasar o máximo possível
Porque inicialmente era para ter o voto dele e o da Carmen Lúcia no mesmo dia. E aí na quinta-feira o voto do Zanin, se não desse tempo de fazer no mesmo dia que o voto dele, do Fux e da Carmen Lúcia, né? E na sexta ter a dosimetria da pena. E às vezes a dosimetria pode demorar um pouco mais e tal. Então ele estava querendo é, estender ao máximo o processo para tentar empurrar para que chegasse em 2026. Só que não deu certo. O Zanin viu o joguinho dele e falou: não, a gente vai seguir até você terminar. Aí ele mudou a estratégia. Falou: não vai adiantar eu continuar aqui, eu vou logo passar para as sentenças e já trazer o que eu podia atrasar. Mas isso que eu estou falando agora independe de qual hipótese do Fux você prefira para as motivações dele. Né? Então você tem a possibilidade do filho dele estar relacionado com a família Bolsonaro, você tem a possibilidade de interesses dele nos Estados Unidos, e a terceira, que eu acho que eu já tinha mencionado, é a possibilidade dele se candidatar. Eu até coloquei ele aí peguei essa foto dele com a peruquinha do Trump, porque é o herói deles, né? Todos eles são sabojos pro Trump. O Fux estaria com isso, então, discutindo essa terceira motivação, partindo para uma campanha política, para uma existência, uma carreira política, né? Possivelmente se lançando para senador agora, quem sabe depois tentar uma presidência, e para isso ele precisava agir agora para tentar pegar para si o voto dos Bolsonaro. Essa seria a terceira motivação do Fux. Se alguma delas real, ou se mais de uma delas é real, se elas se combinam ou não, enfim, isso aí não tem como a gente saber até que mais alguma coisa seja colocada em prática. Mas são as possibilidades que eu consigo ver com base nas informações que a gente tem. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto que eu peguei de um youtuber sueco. O texto original está em inglês, mas o vídeo é de um youtuber sueco. Que ele estava reagindo a esse texto. A autoria não é dele, mas eu tirei o texto do vídeo desse youtuber sueco. E aí eu colei num documento para colocar para vocês aqui. Seria um post de uma pessoa que quer se livrar quer tirar a vacina da Johnson Johnson do sistema dele ou dela, né? Eu vou me referir a ela por causa que eu vou estar eu vou estar tratando como pessoa, né? Então pessoa é uma palavra feminina, então eu vou estar me referindo no feminino, mas o sexo, no caso aí dessa pessoa, é desconhecido, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, enfim. Vamos lá. O jumento, o gado, a besta, como vocês preferirem, está perguntando como tirar a vacina do sistema dele ou dela. Aí uma pessoa trolando responde ali: um segredo que eu descobri nos meus 20 anos como médico militar é que se você tomar uma vacina que você não quer,
e você precisar remover ela do seu corpo, tem um único método certeiro de você fazer isso. Você pega 2 a 3 pimentas habanero, coloca num liquidificador, mistura com 1,5 xícaras de água e administra como um enema. Eu espero que vocês saibam o que é enema, porque eu não posso descrever o procedimento aqui de uma forma técnica, porque o YouTube não ia gostar. Então eu vou falar de uma forma um pouco divertida. Você pega, nesse caso, esse suco de pimenta e enfia dentro do seu forevis, né? Dá para imaginar a delícia que vai ser isso. Aí o Cléo continua falando ali, né? Os ácidos especiais. ah, tá. Ele repetiu ali a frase, tá. Eu estava procurando para ver, ué, não está fazendo sentido. Os ácidos especiais nas pimentas não apenas desativam qualquer chip de rastreamento, mas também absorvem as toxinas da vacina é, do seu corpo através ah, do tecido intestinal para que, para que ela seja imediatamente excretada. Dessa forma, você pode continuar usando o cartão de vacinação sem os riscos de ter a vacina no seu corpo, né? O cara está falando isso de uma forma séria, mas é claro, né, que qualquer pessoa ajuizada, racional, nunca faria uma coisa ah, claramente insana, tão insana quanto isso. E olha que eu sou um cara que adora, eu adoro pimenta. Mas eu imagino que mesmo quem não coma pimenta e saiba que a pimenta é ardida, vai ter uma compreensão de que não é legal você passar pimenta em nenhuma parte do seu corpo porque vai gerar alguma reação, né? Como alguém que gosta de pimenta, alguém que cozinha com muita pimenta, com tipos variados de pimenta e por aí vai. Aliás, uma dica: se vocês tiverem qualquer problema com pimenta, estiver incomodando vocês, seja porque vocês comeram uma pimenta e vocês não sabiam que tinha pimenta, ou é, porque foi nos olhos de vocês, ou qualquer coisa assim, a melhor forma de você neutralizar a pimenta é com leite, tá? A água, ela dá um alívio momentâneo, mas assim que a água sair, a ardência volta, porque a, a molécula de água, ela não vai se combinar com a molécula ali da pimenta e então ela não vai conseguir remover tudo ali. O leite, a gordura do leite se combina com a molécula da pimenta e impede que os receptores do seu organismo que registram o arder da pimenta tenham contato com a molécula da pimenta e dessa forma você não sente mais a ardência, tá? Eu mesmo já precisei fazer esse tipo de coisa, de usar leite, porque teve uma vez que eu estava cozinhando com pimenta, estava cortando para fazer um molho de pimenta e por aí vai. Cortei a pimenta, lavei bem a minha mão com sabão, com detergente, enfim. Fiquei ali vários minutos para ter certeza que não tinha mais nada na minha mão. E ainda assim, é, eu nem coloquei a mão no meu olho, mas a pele ao redor do olho ela é um pouco mais sensível, né? A pele no rosto. E eu toquei o meu rosto, depois de ter lavado a mão,
com a mão, né, que, com as mãos ali, e aonde eu toquei, eu fiquei sentindo uma certa ardência da pimenta, mesmo depois de ter lavado. Lavei o rosto de novo e não passava. Eu falei, vou usar leite. Aí eu usei leite e passou na hora. Porque é o truquezinho da molécula do leite se combinar com a molécula ali da pimenta. O alívio é na hora, tá? Se vocês tiverem algum problema, que vocês não podem tomar leite por algum problema aí de vocês, aí, enfim, você pode só fazer esse uso tópico, ou se for na boca, você pode também cuspir e tal. Enfim, desde que não seja nenhuma alergia lá muito severa, dá pra tentar dar uma escapadinha aí. Agora, se a coisa for muito severa, vocês vão ter que. Desculpa, mas eu não tenho outra dica para dar para vocês aí. Mas isso claramente é uma piada, né? Por favor, ninguém faça isso, porque seria extremamente doloroso. Porque o tecido dentro lá do Forevis, é, ele absorve tudo com muito mais facilidade do que outras partes do corpo, né? Então ele vai absorver a molécula ali da pimenta com ainda mais facilidade e é uma região que vai ser difícil de você é, alcançar depois que você fizer a caquinha, né? E certamente a pessoa vai passar por muita dor depois de fazer uma coisa dessa, então isso aí é trollagem. Mas aí você fala, não, ninguém é estúpido a ponto de fazer uma coisa dessa, né? Lembrem-se, teve gente que comeu lá o negocinho de detergente quando o Trump falou que é, detergente e água sanitária curavam a Coffee Coffee ali de 2020. Né? Teve gente que morreu nos Estados Unidos por causa que o Trump falou em injetar água sanitária. Então, nunca subestime a burrice. Não importa o quão estúpido você acha que seja uma coisa que você fale, não, ninguém é estúpido a esse ponto. Tem alguém que é. Esse caso aí não vai causar a morte de ninguém, pelo menos eu imagino que não, mas a pessoa vai desejar ter morrido. E francamente, eu quero mais aqui antivax se fu, fu, entenderam? Porque eles aumentam os riscos que todas as pessoas vulneráveis correm. Tem gente que não pode tomar a vacina porque a pessoa recebeu um transplante e está tomando medicação para suprimir o sistema imunológico, ou tem pessoas que o sistema imunológico, por algum motivo, já não consegue mais lutar contra infecções, não consegue desenvolver a defesa da forma apropriada, seja por alguma doença imunológica, seja por questão da idade. É, tem pessoas que simplesmente o organismo não vai conseguir criar uma defesa a partir da vacina. E, uh, e dessa forma, essas pessoas elas acabam sendo protegidas pela maioria tomar a vacina e criar uma barreira natural que impede o vírus de chegar a essas pessoas que estão mais desprotegidas. Tá? Quando eu falo da questão da idade, que diminui a forma como a vacina funciona, não estou dizendo que a vacina não tenha efeito nessas pessoas. Tem.
Só que a defesa que o organismo da pessoa vai conseguir fazer nunca vai ser tão bom assim. Então as chances da pessoa ter uma versão mais fraca da doença ao invés de não ter sintoma nenhum são maiores, entendeu? Ou se ela pode vir a desenvolver, mas seria menos grave do que se ela não tivesse tomado nada, na maioria dos casos. E algumas pessoas, como por exemplo, as pessoas estão tomando medicação para suprimir o sistema imunológico, aí não tem como mesmo. E precisa contar com a nossa responsabilidade social para proteger essas pessoas, né? Enfim, tomem vacina. É, é uma das melhores descobertas que a humanidade teve até hoje. E é triste ver que um país onde a gente tinha a maior cobertura vacinal do mundo, hoje a gente tem que lidar com essa praga da antivacina. Tá certo? Bom, é isso aí. Uh, eu ainda tenho ouvido alguns buchichos sobre outros países se juntarem ao BRICS. A lista vai ser grande de um jeito ou de outro, de interessados, por causa da toda essa confusão criada pelo Trump, mas a gente só vai saber dessas coisas entre o fim do ano e o começo do ano que vem. Tá certo? Um abração para vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.